Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje vamos seguir com as nossas devocionais aqui no livro de Atos. Vamos então para Atos capítulo 23, os versos 31 ao 35, que dizem assim: Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Bom, meus irmãos, Paulo aqui está num momento de transição da sua caminhada missionária, nós podemos dizer assim. No capítulo 23, no verso 11, nós podemos ler assim: no dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então ele está nesse momento de transição, não é? Onde ele pregava na região agora dali da Europa, e agora mais ultimamente em Jerusalém, e então acontece todas aquelas questões com ele, onde ele é preso pelos judeus, e aí tirado das mãos dos judeus pelo governo romano, e protegido então pelo governo romano, ele vai ser julgado, não é? Pelos romanos, sendo acusado então pelos judeus. Mas ele está nesse momento de transição, então, ou seja, ele vai para Roma. Isso foi o que Deus disse para ele, né? Então, ele vai testemunhar do evangelho em Roma. Agora, as circunstâncias que envolvem a saída de Paulo a Roma, como é que ele vai chegar em Roma para testemunhar do evangelho, é toda essa questão aí da sua prisão, julgamento, das tentativas de assassinato pelos judeus, enfim. Então, essas circunstâncias todas estão descritas aqui até o verso de número 26. E nesses versos, então, 31 ao 35, Paulo está próximo ali de Jerusalém, cerca de 48 quilômetros de Jerusalém. Ele foi tirado de lá e fazendo ali uma parada para depois ir indo adiante, né? E parado ali, protegido então pelos judeus, como eu disse, né? Para ser ouvido por Félix, que era o governador então da província, né? O governador colocado ali pelo imperador para cuidar então daquela província. Então, no íntimo de Paulo, ele sabia que Deus soberanamente o levaria para Roma e que lá ele então pregaria e falaria do evangelho para muitos, até mesmo para a nobreza do Império Romano. Nós vemos em outro lugar Paulo dizendo que até mesmo a guarda pretoriana, essa guarda pretoriana era a guarda particular do imperador, aqueles que estavam muito próximos então do imperador, e eles ouviram então o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ele pôde falar, ou poderá falar, não é, do evangelho do Senhor Jesus em Roma. É isso que está na mente de Paulo. As circunstâncias que o levam a isso são as que menos importam para ele, não é? Creio então, queridos, que a lição que nós podemos tirar desses versos é a seguinte: o compromisso do apóstolo Paulo é com Cristo e com o evangelho do Senhor Jesus, não é? Ele caminha para a eternidade com Jesus. E enquanto esse momento não chega, ele segue proclamando a salvação em Cristo Jesus. Assim, queridos, estejamos certos nós também, que assim como Deus cumpriu soberanamente esse propósito na vida de Paulo, o protegeu, o cuidou dele, o livrou das mãos dos judeus. Na sequência nós vamos ver, o livrou da morte por causa da picada de uma cobra, o livrou da morte num naufrágio, não é? Porque o propósito de Deus era levar Paulo para Roma, e lá ele pregar o evangelho no centro do império, porque de lá do centro do império esse evangelho iria se espalhar por toda a terra. Então, nós também podemos compreender e crer na nossa própria vida. Estamos em transição.
nós vamos para cá, nós vamos para vários lugares, nós somos levados, somos transferidos, recebemos pessoas, enfim, mas tudo isso está debaixo do soberano governo e olhar do nosso Deus. E os planos de Deus, nenhum deles podem ser frustrados. Homem nenhum pode sufocar, pode impedir que o plano de Deus se realize, que os planos de Deus se realizem. E o plano de Deus com relação a nós, que somos seus filhos, é que nós caminhemos nesta terra rumo à eternidade, pregando, proclamando o seu evangelho. E as circunstâncias que nos advêm no nosso dia a dia, seja no trabalho, na família, seja em qualquer situação, estão todos de acordo e cuidados e planejados pelo nosso Deus. Então, que segurança e que alegria nós podemos ter em servir um Deus assim, que planeja e executa toda a sua vontade na minha vida, nas nossas vidas, na vida da sua igreja, buscando assim a sua própria glória e a salvação daqueles a quem ele chamou desde a eternidade passada. É assim, é dessa maneira que podemos e devemos crer e estar seguros e alegres nesse Deus soberano em que os seus planos jamais podem ser frustrados. Vivamos assim então, para a glória do nosso Deus, louvando e bendizendo o seu nome, proclamando o evangelho da salvação. Em nome de Jesus. Amém.